Oi, gente querida, que prazer estar mais uma vez com você, entrando na sua casa, na sua sala, para compartilhar a palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite e se inscreva. E também clique no sininho, porque aí todas as vezes que tiver um novo vídeo, você vai receber uma notificação. Eu estou pregando numa série sobre os heróis da Bíblia. E esta é a terceira mensagem da pessoa do Abraão. Um homem tão extraordinário que precisamos de muitas mensagens para poder falar sobre a vida dele. No último estudo, nós terminamos falando que Deus foi muito gracioso com Abraão, na medida que ele o trouxe de volta do Egito, depois dele ter mentido a respeito da sua esposa Sara, a despeito dele ter ido para o Egito sem consultar a Deus, e Deus, ao invés de tê-lo punido, o abençoa e faz com que ele volte do Egito com muita riqueza. Não se esqueçam que juntamente com ele está o seu sobrinho Ló, que ele não deveria ter levado desde o começo da sua viagem. Mas hoje nós vamos começar falando sobre uma crise que Abraão teve com Ló, por conta da muita prosperidade que eles tinham. Sabe, gente, dizem que quando uma pessoa passa pela crise, ela mostra o melhor do seu caráter. Mas quando ela passa pela prosperidade, aí sim ela revela qual é o seu caráter. E foi o caso aqui, porque Abraão e Ló voltam do Egito muito mais ricos. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 13, versos 1 a 4 para vocês, e claramente vocês vão perceber. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí invocou o nome do Senhor. Abraão, portanto, volta para a vontade de Deus no lugar chamado Betel, que é casa de Deus, onde ele teve aquele encontro com Deus. Bom, Abraão podia ter chamado Ló, porque começou a haver um problema entre os servos de Abraão com os servos de Ló. Por quê? Porque, queridos, eles tinham enriquecido muito, o gado tinha aumentado muito, eles receberam muita coisa do faraó. E agora, naquele lugar, não havia água suficiente, não havia pasto suficiente. Então começaram a ter disputas dos servos de Ló com os servos de Abraão. E Abraão podia ter chamado Ló na sua tenda e dizer: sobrinho, é o seguinte, eu te dei muito dinheiro, você já está muito rico, mas esse lugar aqui é meu. Então, pelo fato de eu ser mais velho que você e pelo fato de eu ter enriquecido você, eu quero que você pegue tudo que você tem e vá embora. Vai para onde você quiser. Mas Abraão não fez isso. Ao contrário, a Bíblia diz que ele fala o seguinte, aqui está nos versículos 8 e 9 do capítulo 3 de Gênesis. Disse Abraão a Ló: não haja contenda, não haja briga entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Então, ao invés de ditar os termos, do término da sociedade, ele falou: você pode escolher o teu destino. Escolhe o lugar onde você quer ir. E nessa prova, a segunda prova que ele passou, Abraão foi aprovado por Deus. Porque ele demonstrou, primeiro, generosidade, depois demonstrou fé. Ele tinha convicção de que onde quer que ele fosse, Deus o abençoaria. E ele deu essa primazia, essa oportunidade para o seu sobrinho Ló escolher para onde ele queria ir. Acontece que quando a gente lê o versículo 10, a gente percebe que Ló fez uma escolha muito errada. O versículo 10 do capítulo 13 de Gênesis diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Aí, entre parênteses, está: antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Como o jardim do Senhor era, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar.
Moisés, que escreveu este livro de Gênesis, viveu 500 anos depois de Abraão. Mas eles sabiam como é que eram as campinas do Jordão antes de Deus destruir. Então, por isso que ele faz essa observação, que Ló olhou para as campinas do Jordão e ele comenta, antes de ter o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E aí ele deixa claro que naquele tempo o lugar era extraordinário, era lindo, tinha água, tinha vegetação. E Ló, ele olha e vê aquilo que... ele começa a imaginar o que poderia acontecer com a sua vida se ele fosse para lá. Ele diz, meu gado vai ter água para beber, meu gado vai ter pasto para comer, existem duas cidades importantes, Sodoma e Gomorra, além de outras na região, mas essas duas eram as mais ricas, mais importantes. Eu vou poder fazer meus negócios, vou vender meu produto, vou vender minha carne, vou vender meu leite, meus queijos. E ele então, ele simplesmente toma uma decisão baseada na mentalidade humana. Sabe, gente, isto é um grande perigo na vida da gente. Eu quero fazer até aqui um parênteses, porque eu vou muito aos Estados Unidos e depois de muitas vezes que eu fui lá, eu percebi que é uma terra que está vivendo uma decadência espiritual. Literalmente está vivendo uma apostasia. Muitas igrejas estão diminuindo lá. Ainda existe um povo remanescente, um grande povo, que ainda segura aquelas bênçãos. Mas a cada ano que passa, a gente percebe que o evangelho está diminuindo lá. Então as consequências de viver numa nação liberal como essa são sentidas em muitas famílias que moram lá. Os filhos já esfriam espiritualmente, se casam com pessoas que não temem a Deus e as consequências são grandes. Foi exatamente isso que Ló fez. Ele olhou, viu a beleza do lugar e sem consultar a Deus, ele toma a decisão. Se de um lado nós temos Abrão fazendo a escolha certa, de outro lado nós temos Ló fazendo a escolha errada. Por quê? Porque a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram pecadores e maus perante o Senhor. Os versículos 12 e 13 do capítulo 13 de Gênesis diz assim: habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O teólogo escocês Alexander White, ele escreve sobre a decisão de Ló, e ele fala algo muito forte. Ele diz assim: o coração de Ló foi transformado em pedra, com olhos endurecidos. Ló se levantou e procurou pela melhor terra e pela melhor água de todo o país, e levou seus rebanhos até lá, sem hesitar, sem qualquer sinal de remorso, ou ao menos um obrigado. Ló sabia muito bem o nome daquela cidade e o senso comum acerca daquele lugar. Ele já vira seu tio orando e interpelando a Deus com toda a sua força por Sodoma. Mas Ló não tinha medo, Ló não se importava. As cidades de Sodoma e Gomorra poderiam ser comparadas hoje como Nova York e outras cidades, talvez Paris, cidades que vivem no auge, né? Com a riqueza, com a opulência, onde as pessoas já não buscam a Deus. E ele não se importou. Em contrapartida, Abraão é tranquilizado por Deus. No capítulo 13, nos versículos 14 e 15, a Bíblia diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. E eu quero fazer aqui, meus queridos, 4 observações muito importantes, né? Na verdade, são 4 palavras que você jamais deve esquecer. A primeira é sempre, a segunda é nunca, a terceira é esqueça e a quarta é lembre-se. Vamos lá? Bom, em primeiro lugar, sempre olhe além dos benefícios positivos imediatos de uma decisão. Não se precipite para tomar decisão em nada na sua vida.
mudar de igreja, mudar de cidade, mudar de emprego. Se algo que você tem que fazer assodadamente, com rapidez, é não. Eu tenho um companheiro de ministério, Carlos, que sempre diz: se alguém vem te propor um negócio que você tem que decidir na hora, é não. Se você não puder pensar, se você não puder refletir, se você não puder orar, é não. Ló imediatamente foi tomado por impulso e seguiu para um lugar que acabou de ser a sua ruína. Houve consequências para ele. Então, o positivo geralmente é o óbvio e pode ser compreendido de imediato. É aquela coisa que ninguém precisa ser inteligente para ver que o lugar é bom. Mas a verdade é que vivemos numa sociedade que ela é totalmente motivada por um sentimento e por um desejo de gratificação imediata. E isso é muito perigoso. Queremos tudo logo, queremos prazer logo, queremos dinheiro logo, queremos ficar ricos logo, e muita gente não pensa nas consequências de fazer as suas escolhas. A segunda palavra que eu quero falar é nunca. Nunca subestime o impacto das decisões negativas. Reserve tempo, meu querido, para refletir sobre as suas decisões. Reserve tempo para entender os benefícios que você recebe de uma decisão e até mesmo aqueles que não foram positivos por ter tomado aquelas decisões. Aprenda a orar a Deus, a buscar em Deus as respostas e somente decidir depois que Deus te mostrar. Amém? Ló viu como o vale era verde, quanta água fluía e quão bom tudo aquilo era. O que ele não viu e que não calculou é as perdas que ele teria. Perdeu tudo o que tinha, porque quando veio a destruição, ele saiu de lá só com a sua família. Sua mulher morreu e ficou sozinho com as suas filhas e foi para um lugar completamente diferente e a sua descendência foi amaldiçoada. Terceiro lugar, esqueça. Esqueça a ideia de agradar somente a si mesmo. Sabe, hoje a gente vive também nesse tempo onde todo mundo só pensa: eu quero ser feliz. Eu quero fazer isso, porque essa é a minha vontade, é o melhor para mim. O que é melhor para você pode ser a ruína dos outros. E a ruína dos outros acaba sendo a ruína sua também. Então, esqueça a ideia de agradar somente a si mesmo. Por isso, busque a Deus. E por último lugar, lembre-se que com maior independência e liberdade vem a necessidade de uma disciplina pessoal ainda mais forte. Se a tua decisão implica a possibilidade de comprometer a sua caminhada com Deus, pula fora, recue, mesmo que você perca imediatamente. No longo prazo, você vai ganhar. Eu declaro isso para você em nome de Jesus. O melhor para a tua vida sempre será fazer a vontade de Deus. Eu espero que na mensagem de hoje você tenha sido tocado e tenha aprendido bastante. Continuamos ainda o estudo sobre Abraão. Não deixe de participar e de compartilhar esta mensagem. Esse é meu pedido. Amo você. Um beijo no seu coração.